Quinto volume da obra. Todos dentro da estrada racional. Todos dentro da estrada racional, no rumo certo do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos dentro da estrada racional, com a imunização racional, caminhando para o seu mundo de origem, a planície racional. Assim, unidos aos seus irmãos, os habitantes da planície racional, que são os eternos da origem do animal racional. Todos unidos pela imunização racional e em contato com os seus irmãos, os eternos da planície racional, entendendo-se e conversando com eles, juntos e unidos, por estarem iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Dessa forma, todos vão sendo iluminados na estrada racional, vão trilhando e caminhando para chegarem ao seu verdadeiro mundo de origem, que é a planície racional. Parecia que estavam muito longe do término dessa eternidade em que estão vivendo, e que não mais ia se acabar, e que esse mundo seria sempre assim, até que chegasse o fim da existência de todos, pelo progresso da degeneração. Parecia ser, assim, o fim, que o mundo e todos iam se acabar dessa forma, pelo progresso da degeneração, em face da multiplicação dos seres, porque tudo que se degenera e se multiplica, diminui. Daí, então, vinha a extinção dos seres, e não mais chegando a isso, devido estar aí, em mãos de todos, a imunização racional, isto é, a estrada racional, que é a verdadeira estrada de origem dos animais racionais, a planície racional. Quanto tempo de lutas perdidas aí no elétrico e magnético, nessa vida que começou da água e se transformou nesses seres, acabando-se tudo em água. A transformação da água em seres se deu por meio dos micróbios, dos vírus, dos germes. Todos levavam essa vida de forma misteriosa, sem saber o porquê dela ser assim como é, e sem saber o porquê começaram da água e se transformaram em seres, e todos esses seres se transformando em água. Vejam a que ponto chegaram, sem saberem divulgar a causa e a razão de assim serem, de estarem e assim viverem nessa vida triste. Tão triste porque sempre pensando na morte e com a morte junto a si mesmos, muitas vezes desanimados e dizendo: eu não sei se amanheço, esta vida não tem garantias, não sei se amanheço e muito menos se anoiteço, vivendo uma vida tristonha, porque sei que a vida não é minha, e muito menos os seus pertences. Vivo uma vida de sonhos, de ilusões, muitas vezes desgostoso e desanimado, por saber que a vida é tão curta e sem saber o porquê. Não queria morrer, mas eu não tenho querer. Em chegando o dia, cada um será surpreendido sem esperar. Dessa forma, vivendo a vida agonizando, cheia de falsas esperanças e vivendo porque não tenho outro remédio senão viver. Desanimo-me só em pensar como a vida é, uma vida ingrata, que me faz sofrer, maltrata-me e depois mata-me. Que vida ingrata! Então, muitos ficam até desanimados de lutar, dizendo: quais são os valores da luta? De valor nenhum, porque
tudo neste mundo é pura ilusão, aparência e nada mais do que isto. Mas vencer o que nesta vida de aparências? Se somos vencidos por natureza e vencidos por ser como somos, matéria em decomposição, ou seja, podre em vida. A nossa desclassificação é tanta que não temos classe, por sermos como somos, sofredores sem saber porquê, e condenados a morrer sem saber porquê. Esta é uma vida que até faz com que o ser humano, muitas vezes, se desanime de viver. Mas tenho que viver por ter vida. E vivendo, muitas vezes angustiados por pensar na morte, por não querer morrer, e tendo de morrer sem querer morrer. E assim, muitos ficaram tristes. Tristes por quê? Porque a vontade de todos é viver continuamente. Ninguém quer morrer, todos querem viver. Assim, muitos levando a vida dessa maneira, ridicularizados, desta ou daquela forma, sem saber o porquê assim ficaram, sem saber quais foram os motivos e a razão de assim serem e de assim estarem. Ninguém nunca soube dizer por que motivo nos fizeram assim, deste jeito tão horrível. Não nos conformamos de ser como somos, vivendo de ilusões, de coisas imaginárias, de experiência em experiência, sem saber por que vivemos, sofrendo sem saber por que sofremos e morrendo sem saber por que morremos. Que vida! Que vida tão angustiosa, misteriosa e enigmática, que ninguém nunca deu solução. Jamais demos solução do porquê assim somos. Vivíamos agoniados, uma vida de agoniados, até chegar a hora fatal. Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isto aí, o porquê assim ficaram, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Todos com a planta de toda essa formação nas mãos e da origem de todos os feitos que aí estão. Assim, hoje, todos possuidores do maior contentamento e maior alegria não podiam ter, por conhecerem o porquê que assim são, o porquê tudo assim é, e o porquê o mundo assim sempre foi. E ninguém sabia o porquê de tudo isso, e vivendo às cegas, quase igualmente a um outro animal qualquer. Antes, ninguém sabia dizer o porquê de tudo isso. Tudo tão ruim, sempre aumentando. Todos nessa dúvida constante, duvidando de tudo e de todos. Mas tinham que duvidar mesmo, porque não conheciam o certo. Tinham que duvidar de tudo. Tinham que duvidar até de si mesmo. E vivendo amargurados, desconfiados, indignados, fartos da vida. Tudo acontecendo por não conhecer o saber e o porquê da vida. Muitas vezes, pensando, desanimavam e diziam: eu não sei por que vivo assim desta maneira, em um mundo que não se sabe o porquê que se vive. Isto é um mistério que ninguém nunca pôde descobrir. Mistérios estes que para nós será a coisa mais difícil desvendarmos. São piores que uma rocha, porque esse mundo é tão antigo que ninguém nunca descobriu de onde nós viemos e nem para onde nós vamos. Ninguém sabe definir o porquê deste mundo, o porquê da existência dele. Não se viu fazer
e como foi feito, e todos ignoram a existência dele.